O ouvido biônico é um equipamento eletrônico indicado para pessoas com surdez total ou deficiência auditiva. O aparelho é implantado cirurgicamente no ouvido do paciente e estimula o nervo da audição. É o recurso mais avançado que existe atualmente para o tratamento da surdez. Por recomendação médica, o implante deve ser feito nos 2 ouvidos para que o paciente tenha uma audição quase perfeita. O problema é que os planos de saúde privados de São Paulo passaram a recusar o implante bilateral. Para reverter a situação, o MPF no estado entrou em cena. O assessor comercial Walter sobreviveu a um câncer quando tinha 40 anos. Só que os 2 anos de quimioterapia trouxeram a queda da imunidade e, como consequência, uma meningite arrasadora que provocou a perda total de audição. A gente nunca está preparado emocionalmente, psicologicamente, para se tornar um deficiente, seja físico, auditivo, visual. Então é uma grande mudança, mas alguns fatores me ajudaram a sustentar essa nova condição. Uma delas, a primeira e principal, a família, com a atenção, a paciência. Walter não se conformou com a surdez e correu atrás de tratamento. Em 2006, fez o primeiro implante coclear, com todos os custos cobertos pelo plano de saúde. Mas o mesmo não aconteceu no ano seguinte, quando ele precisou fazer o implante no outro ouvido. O plano de saúde não quis arcar com os custos. Walter precisou entrar na justiça. O ser humano nasce com 2 orelhas, né? Isso não é por acaso. Então, ouvir só com o ouvido, ver só com um dos olhos. A pessoa, ela realmente tem essa condição de poder ouvir e ver, mas é muito melhor a visão espacial com 2 olhos, a localização sonora e também estéreo com as 2 orelhas. Aqui no Brasil, o implante coclear, ou ouvido biônico, como o procedimento ficou popularmente conhecido, começou a ser feito em 1989. Mas em 2010, uma norma da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, permitiu que os planos de saúde privados passassem a restringir o atendimento a seus conveniados. Alegando que a norma da agência só falava em implante unilateral, as empresas se negavam a cobrir implantes nos 2 ouvidos, o que sempre foi recomendado pelos médicos. O ouvido biônico tem 2 partes. A externa, que funciona como um microfone, captando sons, e a antena transmissora, que envia os sinais sonoros para o componente interno, introduzido por cirurgia no paciente. O aparelho tem 24 eletrodos que substituem as células auditivas destruídas, passando a estimular o nervo auditivo, responsável por levar as informações sonoras ao cérebro. O ouvido biônico ainda não é produzido no Brasil e o custo é alto, cerca de R$ 75 mil. Já está disponível na rede pública, mas quem quer fazer o implante nos 2 ouvidos pelo plano de saúde particular ainda enfrenta, como o Walter, resistência das empresas. Pioneiro nesses implantes no país, o coordenador do grupo de implante coclear da Universidade de São Paulo defende há muito tempo o implante bilateral nos 2 ouvidos, e não só para quem desenvolve deficiências auditivas depois de adulto, também para aqueles que nascem com perda severa de audição. Os estudos mais recentes mostram que pacientes utilizando 2 implantes cocleares, eles têm melhor na performance de localização sonora e também na discriminação no ruído. Por exemplo, quando um paciente está num ambiente com bastante ruído, por exemplo, uma padaria ou um lugar onde tem muitas pessoas, quando ele tem 2 implantes, ele ganha, né, uma performance de discriminação bastante importante, né? E como nós sabemos que o mundo é ruidoso, o mundo não é silencioso, então realmente para o convívio diário na sociedade, realmente 2 implantes cocleares traz benefício para o paciente. Depois de receber várias denúncias de conveniados e com base em avaliações clínicas como essa, a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo propôs uma ação civil pública para obrigar os planos de saúde a cobrirem um implante coclear bilateral. Na ação, o Ministério Público Federal alegou ilegalidade da norma de 2010 da ANS. Os argumentos nos assustavam bastante, porque no caso do adulto, o argumento era meramente econômico. E também no caso das crianças, se fundamentava numa pseudo não autonomia da criança para decidir se queria ouvir ou não. Em razão disso, foi proposta uma ação civil pública, né? Nós não conseguimos a liminar na primeira instância, a liminar foi negada, recorremos dessa decisão, o Tribunal Regional Federal 3ª Região deu a liminar, a ANS cumpriu essa liminar e editou uma nova resolução,
e, com base nisso, pedia que fosse decretada a perda do objeto da ação. Mas, ao final, nós argumentamos e conseguimos que a ação fosse julgada procedente. E aí, a primeira instância, então, proferiu uma sentença que esperamos não tenha recurso, que determinou que a ANS não mais altere essa resolução. Os representantes das empresas de medicina de grupo não quiseram gravar entrevista e só se manifestaram por nota. Afirmaram que cumprem as resoluções do órgão regulador, no caso a ANS, que no curso da ação ainda tentou manter a norma de 2010, mas foi obrigada pela Justiça a incluir o implante bilateral entre os procedimentos médicos com cobertura.